Seja o nome do Senhor. Hoje podemos ter aqui a participação do Lucas ao piano, né? E o Heitor também cantando. Que Deus abençoe vocês. Eu lembro que desde essa idade eu já estava também adorando ao Senhor e fazendo a obra de Deus. Que Deus fortaleça vocês e que vocês cresçam assim como Cristo cresceu, de forma tríplice, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, é um prazer poder estar aqui, dando continuidade ao nosso estudo da Epístola de Tiago. E nós começamos na semana passada estudando e aprendemos algumas lições muito importantes. E como sempre, todo estudo, quando eu faço, eu gosto de relembrar rapidamente, não tudo que eu falei, mas alguns pontos importantes para a gente poder guardar bem na memória. Nós aprendemos que existiam quantos Tiagos no Novo Testamento? 4 Tiagos, né? Mas também aprendemos que, para entender qual dos 4 escreveu essa epístola, teríamos que olhar o contexto, e nós analisamos isso. E nós entendemos também que, pelo contexto, essa carta não poderia ter sido escrita por Tiago, aquele que era pai de Judas, não Iscariotes. E aí nós vamos ver isso em Atos, capítulo 4, versículo 13, que nós já lemos e não vou ler agora. Ou seja, por que não seria ele? Porque ele teve uma aparição relâmpago, sem expressão. Apenas foi citado aqui em Atos, capítulo 4, verso 13. Também não foi o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes dessa carta ter sido escrita. Ou seja, você pode ler em Atos, capítulo 12, e você verá que Tiago, filho de Zebedeu, já estava morto, porque ele foi, então, decapitado por amor a Cristo. Também aprendemos que não foi Tiago, filho de Alfeu, o outro Tiago, porque quando a gente estuda a história da igreja cristã primitiva, esse Tiago, filho de Alfeu, ele não exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã. Então, essa carta só pode ter sido escrita por Tiago, irmão de Jesus Cristo, que foi líder na igreja, conforme nós lemos em Atos capítulo 15, quando tem a narrativa falando sobre o concílio de Jerusalém. E é bom ressaltar aqui que Tiago, irmão de Jesus, no início do ministério de Cristo, ele não cria em Jesus como Messias. Ele achava que seu irmão estava equivocado. E você pode encontrar isso que eu estou falando no Evangelho de João, capítulo 7, verso 2 ao verso 5. Ou seja, ele e seus irmãos não levavam fé em que Jesus de fato fosse o Messias. Mas a história vai nos mostrar, e a Bíblia também, que só mais tarde é que ele se torna um proeminente líder da vida da igreja cristã primitiva. E nós estudamos que esse Tiago, ele teve alguns pontos marcantes na vida da igreja primitiva. Primeiro, ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da sua ressurreição. E é aqui que os teólogos acreditam que ele se converteu e ele entendeu que Jesus era realmente o Deus encarnado, o Messias prometido. E você encontra isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Segunda questão, ele estava no cenáculo com os apóstolos lá no dia do Pentecostes, conforme Atos, capítulo 1, versículo 14. E abrindo um parênteses aqui, eu lecionei por 10 anos no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, lá em Pindamonhangaba, São Paulo, quando por lá pastoreei, e por ali fiquei em Pindamonhangaba por 18 anos. E eu lembro que uma das falas que eu disse, porque aquele é o primeiro seminário teológico das Assembleias de Deus no Brasil, o IBAD, agora é FABAD. E eu lembro que um dia eu cheguei na sala de aula, os alunos todos animados, e eu disse, quantos aqui têm orgulho de ser chamado pentecostal? Pronto, foi uma bagunça, né? Glória a Deus para cá, aleluia para ali, o povo todo animado. Eu falei assim, olha, eu sinto muito. Vocês então pertencem à festa judaica, não ao Espírito Santo. Para que eu fui falar isso, né? Azedou o caldo. Como assim? Isso é blasfêmia? Eu falei, não. Se você olhar a etimologia da palavra pentecostal, pense comigo aqui, eu escrevi no quadro, penta. Penta vem de 5, costal, festa. Era a festa dos 50 dias depois da Páscoa. Então, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou. Imagine vocês se o Espírito Santo se manifestasse no dia de uma festa junina no Brasil. Aí você vai dizer, eu sou juninal. Deu para entender? Não é a palavra Pentecostes que tem a ver com o Espírito Santo. Se for olhar para o texto grego, a palavra Espírito é pneumatos. Daí surge o nome pneu. O pneu de carro vem da palavra Espírito. E o que é pneumatos? Aquele que
enche. Essa é a ideia da palavra Espírito, aquele que enche. Então, se vocês querem dizer que são pentecostais, diga o seguinte: eu sou pneumaticós. Pronto, você está dizendo que você é do Espírito Santo. Se você falar que você é pentecostal, você está dizendo: eu pertenço à festa judaica. Fecha parênteses, né? Então, Tiago, ele estava lá no cenáculo no dia do Pentecostes, quando o pneumatos, o Espírito de Deus, se manifestou ali. Atos capítulo 1, verso 14. Terceira questão, Paulo chamou Tiago de pilar da igreja de Jerusalém. E você encontra isso em Gálatas, capítulo 2, verso 9. Quarta questão, Paulo viu Tiago, quando Paulo foi para Jerusalém, depois da sua conversão. Gálatas, capítulo 1, verso 19. Quinta questão, Paulo viu Tiago em sua última viagem a Jerusalém, conforme você vê em Atos, capítulo 21, verso 18. Sexta questão, quando Pedro saiu da prisão, ele falou para os seus amigos contarem imediatamente para quem? Para Tiago. Digam para Tiago que eu fui liberto pela graça do Senhor. Isso você encontra em Atos capítulo 12, a partir do verso 17. Outra questão, e a sétima, Tiago foi o líder importante do concílio de Jerusalém. Se você ler Atos 15, a partir do verso 13, vocês vão ver que Tiago colocou ordem na casa. Estava havendo ali uma grande confusão na primeira Assembleia Geral Extraordinária da primeira Igreja Batista, lá, na verdade, em Jerusalém. A gente fala primeira Igreja Batista, mas a gente sabe que era a igreja cristã primitiva. Meus irmãos, o texto é claro dizer que estava havendo não uma pequena confusão, mas uma grande confusão. Qual era a confusão daquele concílio? Sobre a circuncisão. Vamos circuncidar os convertidos ou não vamos circuncidar? Vamos manter esse ritualismo judaico ou vamos deixar assim mesmo? Então Tiago vai e arruma a casa e coloca ordem no negócio. E a gente vê Tiago tomando uma posição de líder, um homem cheio da presença do Espírito de Deus. E a última coisa, a oitava, Tiago ele se identifica exatamente como servo, então ele era um homem humilde. Tanto é que Judas, que escreveu o livro tão pequenininho, que está antes de Apocalipse, era irmão de Tiago. Você encontra lá Judas 1:1. Você vai encontrar lá logo no versículo 1 de Judas. Né? É um livro que praticamente não tem nem capítulo. Alguns acabam colocando um capítulo, mas na verdade não tem. E Judas vai dizer, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Se Judas era irmão de Tiago, logo Judas era irmão de quem? De Jesus. Tanto Judas como Tiago, eles se apresentam não como irmão do excelso Salvador, mas como servo. E a história diz que Tiago foi apedrejado. Ele foi morto no ano 62 da era cristã pelo Sinédrio, que tinha ciúme, tinha raiva também dele, porque não aceitava suas falas, que condenava aquela religiosidade hipócrita que tinha ali em Israel. Portanto, meus irmãos, a gente pode ver que Tiago foi um jovem que passou de crente, de incrédulo para crente, de crente para líder, de líder a servo humilde de Cristo. Tanto é que ele simplesmente sempre teve o prazer de dizer que ele servia a Deus de todo o coração. Para mim, isso é a transformação que o Evangelho produz na vida de um cristão. Humildade. Toda pessoa que nasceu de novo se torna humilde. Toda pessoa que nasceu de novo reflete como espelho a glória do Senhor. E todos acreditam que este livro, esta epístola, foi escrita provavelmente no ano 49 da era cristã. Um dos livros mais antigos, se não o mais antigo do Novo Testamento. E ele é anterior até mesmo à escrita de Paulo aos Romanos. É por isso que quando você lê Tiago, eu disse aqui na semana passada que Tiago é uma carta prática, não é teórica, é prática. Tiago, para mim, ele é mais um pregador do que um escritor. Como eu disse também, essa carta de Tiago, para mim, quando eu leio, parece que Tiago está segurando assim no meu colarinho, fitando os olhos dele nos meus olhos e falando comigo, olha, acorda, eu não estou brincando, é urgente esta mensagem. É assim que eu vejo Tiago falando com cada um de nós, através da leitura e do estudo dessa epístola. E, na verdade, esse livro foi escrito para um grupo de igrejas, de irmãos judeus, que tinham sido dispersos por causa da perseguição, por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E se os irmãos se lembram, esses irmãos se espalharam pela Ásia. E nesse processo de dispersão, muitos deles ficaram pobres. Muitos deles perderam amigos, propriedades, parentes, ou seja, ficaram isolados por este mundo. Meus irmãos, a perseguição naquela época, o sofrimento, a angústia, gerou naqueles irmãos uma falta de esperança por algum momento.
Eles começaram a sentir muitas provações, muitas tentações diante daquilo que eles experimentaram, porque o poder de Roma estava querendo acabar com a vida deles. E não só Roma, mas os próprios judeus estavam com raiva dos judeus cristãos. Então, ser crente em Jesus naquela época era sentenciar a sua vida à morte. E Tiago, ele escreveu esta carta justamente para fortalecer a fé daqueles que tinham a Jesus. E ele tratou a fé como um estilo de vida. Ou seja, o que Tiago faz aqui é dizer para aqueles irmãos: olha, vocês não creem em Jesus Cristo? Então, se vocês creem em Jesus Cristo, vocês devem refletir Jesus na vida de vocês, principalmente na hora da tribulação. Meus irmãos, é por isso que Tiago escreveu este livro com essa estrutura que fala sobre os testes da vida cristã. Testes que nós temos para poder revelar como está a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Testes que visam produzir em nós maturidade, para que possamos ser como homem e mulher, à medida, à estatura de Cristo. E nós estudamos então do verso 1 ao verso 6, onde nós aprendemos a diferença entre provação e tentação. Quem aqui pode dizer o que é tentação? Calma, um de cada vez. Muito bem, Quito. Tentação leva a nós para a nossa destruição. Leva cada um de nós para a nossa destruição. Tentação é algo do mal. Tentação é algo de Satanás. E provação? Muito bem. Teste, e a irmã foi aprovada nesse teste, né? Teste diante daquilo que Deus nos dá, ou seja, é uma prova para sermos aprovados. Por isso que eu disse que toda aprovação vem para a nossa aprovação. Vamos falar juntos? Toda provação é para a nossa aprovação, nunca para a destruição. E assim, meus irmãos, nesta noite, eu quero fechar esta perícope. Aí alguém vai dizer: pastor, o que é isso, perícope, né? Para aqueles que não sabem, perícope pode ser um capítulo inteiro, pode ser 2 capítulos, 3 capítulos, ou às vezes um capítulo tem várias perícopes. E o que é uma perícope? É um assunto que tem começo, meio e fim. Então aqui nesse texto, do versículo 1 até o versículo 12, nós entendemos que aqui fecha uma perícope, um assunto que Tiago está tratando do começo até o fim, que ele é coeso na sua aplicação. E nós vamos então ler esse texto, mas eu quero voltar ao verso 5 para os irmãos fazerem a conexão, porque na semana passada eu parei, porque ainda tivemos assembleia. Então eu quero continuar, mas eu preciso voltar ao versículo 5. Então vamos ver Tiago 1, verso 5. Vamos lá? Diz assim, Tiago: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, e Ele não os repreenderá por pedirem. O que Tiago está pedindo aqui? Se vocês estão tendo falta de quê? Sabedoria. Então eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês acham que sabedoria é a mesma coisa que conhecimento? Não, não é. Se nós estudarmos os debates filosóficos, a gente vai ver que a sabedoria sempre foi considerada diferente do conhecimento. Ou seja, na verdade, sabedoria é o ato de discernir o conhecimento. É como naquela frase muito comum que diz que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Isso é conhecimento. Você descobriu que o tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que você não deve usar o tomate numa salada de fruta. Apesar de que alguns usam, né? Pegam uma salada de fruta e faz ali e pica um tomate. Mas eu quero mostrar para os irmãos o seguinte: conhecimento é quando você sabe daquela causa. Sabedoria é como você vai aplicar aquele conhecimento. E o que é interessante, irmãos, é que existem muitas pessoas com conhecimento. Muitas pessoas que conseguem entender muitas coisas, mas não alcançam sabedoria. Ou seja, não conseguem colocar em prática o conhecimento. Deu para entender rapidamente, de uma forma muito resumida, o que é conhecimento? Conhecimento é aquilo que você entende sobre um assunto. Sabedoria é como você coloca em prática aquele assunto. É por isso que Tiago fala: vamos pedir a Deus sabedoria. Por quê? Porque a igreja está cheia de teoria. A igreja tem conhecimento. A igreja tem estudado a palavra, e aqui nesse caso, eles conheciam a lei de Deus. E meus irmãos,
O que mais tem faltado na igreja até os dias de hoje é isso, é sabedoria para aplicar o conhecimento. Por isso que sempre quando a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente fala, Senhor, ajuda-nos a entender, a conhecer a Tua palavra, o Teu recado, mas não só conhecer, mas principalmente o quê? Praticar. Conhecimento sem prática não tem muito sentido. E aí, olha o que ele está dizendo. Então peça a Deus sabedoria. Mas aí ele vai dizer o seguinte no verso 6. Mas quando pedirem essa sabedoria, façam-no com fé, sem vacilar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Às vezes as pessoas leem esse versículo isolado e falam, olha, você está com um problema, peça a Deus com fé. Deus vai te dar, é só pedir, porque diz que Deus vai, é só orar com fé. Meus irmãos, tudo bem, nós temos que orar com fé, mas a gente não pode usar esse texto para dizer que é para pedir qualquer coisa, que Deus vai nos conceder. Não, esse texto especificamente está dizendo que é para orar com fé, pedindo o quê? Sabedoria. E aí diz no versículo 7, ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor. Por que ele está dizendo que a pessoa não vai receber alguma coisa do Senhor? Porque se a pessoa está pedindo e não tem fé, ela acha que vai receber alguma coisa. É igual aquele rapaz que chegou na estrada e ele estava ali e de repente aquela estrada muito escura, ele falou, não, vou passar por aqui que é um atalho. E no meio do caminho ele viu que o pneu do carro furou. Ele então foi abrir lá o porta-malas e descobriu que ele não tinha levado o macaco para levantar o carro. Então ele viu uma luzinha lá no final, no meio daquela escuridão, e ele falou, vou lá pedir um macaco, com certeza a pessoa deve ter um automóvel. E ele ficou olhando, foi chegando perto, tem um automóvel. Mas e se não quiser me emprestar? E se a pessoa não quiser nem me atender por ficar com medo de mim? Ele não vai me emprestar. Mas e se ele emprestar? Não, mas e se não emprestar? E ele ficou naquela dúvida. Quando ele bateu o palmo, a pessoa chegou, pois não, ele, eu não quero nada do seu não, passar bem. E voltou para o carro. Ou seja, ele nem pediu. Ele já estava achando que não iria acontecer. Quantas vezes eu e você pedimos a Deus uma coisa e dali a pouco estamos duvidando? Vamos ser sinceros. A gente está clamando a Deus, dali a pouco, ah, meu Deus, será que vai acontecer? Você não acabou de pedir. Você não acabou de confiar. Senhor, está em tuas mãos. Você está se lamentando por quê? Ou você confia, ou você não confia. Não tem meio termo. Então, aquele que age assim, como uma onda do mar que vai para um lado para o outro, não tem certeza se ele realmente vai ser atendido, está com dúvida, ele não vai receber coisa alguma. E aí no verso 8 ele vai dizer, porque tem mente dividida, é uma pessoa instável em tudo que faz. E aí eu preciso dar uma parada com os irmãos aqui. Tiago estava falando que quando nós somos provados, nós temos que fazer o quê? Qual é a nossa primeira atitude? Sabedoria. Pedir sabedoria é fazer o que diante de Deus? Orar. Qual a diferença de uma oração para um monólogo? O que é um monólogo? Eu falo sozinho, comigo mesmo, quem quiser ouvir, escute, né? É um monólogo. E o que é oração? É um diálogo. Diálogo. Eu ficava assim admirado com o meu pastor de evangelismo, já está com Cristo na glória, pastor Ronald Ruther, que foi professor aqui no Seminário do Sul. E eu lembro que a nossa aula com ele era às 7 horas da manhã. E ele chegava então lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aquele jeitinho dele falar, e falava assim mesmo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E a gente ficava assim, gente, por que ele fala bom dia tantas vezes, né? Mas tudo bem. E ele chegou, olha meus alunos, hoje pela manhã foi maravilhoso. Eu estava tomando um café com o meu Senhor, e naquele momento eu falei, café com o meu Senhor? Eu falei assim, será que ele está tomando café com o reitor do seminário? Que foi na casa dele, né? E ele falou assim, então eu estava ali, eu até puxei a cadeira para ele sentar, e eu fiquei conversando com o meu Senhor, falando a respeito do quanto eu o amo. Eu falei, nossa, mas esse é um funcionário que ama a mesma empresa. E eu admiro demais por ele ter derramado o sangue dele naquela cruz por mim. Eu falei, hã? Não é o reitor. E naquele momento ele continuou falando, e a fala dele, as lágrimas vinham nos seus olhos, diz, olha, como é maravilhoso, todos os dias quando eu acordo, eu vou ali tomar um café com o meu Senhor. Irmãos, eu fiquei falando, ou ele está com um problema, como que Jesus vai descer lá do céu, vai sentar numa cadeira com ele à mesa, para tomar um café? E aí a gente ficou assim, falou, vocês estão achando estranho isso, não são? Aí todo mundo, sim, eu falei assim, então, eu converso com o Senhor e toda manhã eu puxo a cadeira
E eu converso como se realmente ele pudesse estar aqui tomando um café comigo. Eu sei que ele está comigo, eu não sei em que lugar, ou aqui, em algum lugar, mas ele está presente. Então eu converso com Deus e ele fala comigo. Jesus é realmente o Emanuel, é o Deus conosco. E eu fico olhando aquilo, irmãos, durante 4 anos eu vi esse homem assim, sempre falando desse jeito. Quando eu entrei na casa dele, lá dentro do seminário, que era a última casinha, perto já da floresta, eu e minha esposa ficamos ali um período, quando ele viajou para a África, porque ele foi missionário na África, né, por 25 anos, e se aposentou ali. E o que nós vimos desde a entrada da sala, pela casa toda, mapas do estado do Rio, mapa do Brasil, mapas do mundo, mapa de Israel, e todo dia ele colocava as mãos e orava: Senhor, abençoe o estado do Rio de Janeiro, Senhor, abençoe as igrejas espalhadas por esse estado, Senhor, que haja vida se rendendo aos teus pés. E ele orava então pelo Brasil, ele orava então pelo mundo, ele orava por Israel. Isso ele fazia diariamente. Então ele depois falou: não pare de orar, olha aqueles quadros e ore também me ajudando nesse período, porque todos os dias eu coloco diante do meu Senhor, porque eu sei que Ele tem cuidado e Ele está ouvindo a minha oração. Meus irmãos, isso é incrível. Será que a gente, quando conversa com Deus, a gente faz um monólogo ou a gente tem um diálogo com o Senhor? Você tem certeza que quando você ora, Deus está falando com você? Se não está falando, há alguma coisa então interrompendo a sua comunicação com Deus, porque Deus fala sim. Ele está atento ao clamor do seu povo o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Tiago está dizendo: você vai orar, ore com fé, mas ore pedindo sabedoria sem duvidar. E aí ele usa 3 figuras aqui. A primeira delas, ele compara uma pessoa que duvida ao pedir a Deus como a onda do mar. Ou seja, é a pessoa que oscila entre fé e incredulidade. É a pessoa que oscila entre ânimo e desânimo. É a pessoa que oscila entre o otimismo e o pessimismo. Meus irmãos, pessoas assim, ora está cheia da unção, ora está vazia, andando por um vale da sombra da morte. É a pessoa que um dia está fervoroso, todo animado, e outro dia está abatido. Então está dizendo: peraí, por que você vai ficar abatido? Você está igual a onda do mar, vai para um lado e para o outro. Será que você conhece alguém assim? Que está como as ondas do mar, vai para um lado e para o outro, por onde o vento mandar, você não tem uma firmeza? Ele fala sobre isso. Quem está pedindo a Deus, mas não tem uma firmeza, vai ser levado para tudo quanto é forma de vento nesta terra. Cuidado, para que você não esteja assim duvidando, e qualquer vento que vem sobre a sua vida, você está sendo levado. Segunda questão, Tiago comparou também dizendo que quem duvida é como uma pessoa com atitudes incertas. Ou seja, a expressão que ele usa aqui, quando ele fala de dúvida, é como uma imaturidade espiritual. Meus irmãos, o que é interessante, que essa expressão duvidar aqui no verso 6, é a palavra grega que você não precisa gravar, que não é o meu propósito, mas eu vou falar para vocês entenderem, diacrimonai. Diacrimonai significa ter atitudes comprometedoras. É uma pessoa que tem uma mente infantil, é uma pessoa que não sabe decidir na hora de decidir. Diacrimonai, uma pessoa imatura espiritualmente. É aquela pessoa que está dividida entre 2 pensamentos. Ela diz que tem fé, dali a pouco ela fala: eu não tenho fé, eu não consigo acreditar. É a pessoa insegura, imatura, ela nunca consegue tomar uma decisão, porque ela é infantil na sua experiência com Deus. Você conhece alguém assim? É uma pessoa que tem essa insegurança, essa imaturidade para tomar uma decisão. Ela diz que tem fé, e logo depois ela começa a duvidar se realmente tem aquela fé. É isso que Tiago está falando sobre dúvida. E o terceiro momento que ele fala aqui nesse texto, eu acho muito interessante no verso 8, porque ele diz: uma pessoa que duvida, ela tem a mente dividida. Alguém tem outra expressão na sua Bíblia, na sua versão, para essa palavra mente dividida? Tá, inconstante é a palavra instável, né, que está logo lá na frente, depois de mente dividida, né? Mente dividida e é instável. Ânimo dobre, olha só. Para a língua portuguesa, muitas pessoas falam: o que é isso? Vamos para o pai, como diz alguns dos burros, né, o Aurélio, e aí você vai procurar no dicionário. É uma palavra muito forte. Eu estava falando isso ontem, eu não estou lembrado com quem, que tem algumas letras do cantor cristão que precisamos de uma boa tradução para entender o que está dizendo ali, né? Se da vida as ondas procelosas são.
ou as vagas, como diz outras versões, né? Se com desalento julgas tudo vão. Me explica o que significa isso. Não é assim complicado quando você lê? Para um leigo ele vai ficar assim confuso. Então, na verdade, meus irmãos, a palavra aqui dobre, que é a mente dividida, você pode ver se você tiver aí um dicionário grego, que é a palavra dipsikoi. Vem de psique, mas vem a palavra de antes, ou seja, mente dividida, psique dividida, alma dividida. E o que é alma, mente dividida? Nós aprendemos aqui que a palavra alma é a palavra psique no Novo Testamento, é a mente. É aquela pessoa que está praticamente sendo um esquizofrênico espiritual. Você conhece uma pessoa esquizofrênica? Ela está agindo de um jeito, daqui a pouco ela muda e começa a agir de outro jeito. A ideia dessa palavra aqui no grego, que é a palavra dipsikoi, é a ideia de duas pessoas no mesmo corpo. É uma pessoa que tem dois tipos de comportamento sendo uma pessoa só. Ou seja, é alguém que está tentando andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Alguém consegue andar em dois caminhos ao mesmo tempo? Dá para andar? Ao pé direito você vai para cá, ao esquerdo você vai para cá. E agora? Como que você vai ficar? Então essa ideia é esquizofrenia, a pessoa que vai para lá, não, eu acho que eu tenho que vir para cá, não, acho que eu vou para cá. Ou seja, a pessoa que está incerta. É aquela pessoa que tenta servir dois senhores ao mesmo tempo. Alguém consegue servir dois senhores ao mesmo tempo? A Bíblia nos ensina que você ou vai agradar um e odiar o outro, ou vice-versa. Não tem como. Então Tiago deixou claro aqui que a mente dobre, a mente dividida, é pegar a psique e partir ao meio. É a pessoa que tem dois tipos de comportamento no mesmo corpo. E o que vai acontecer com pessoas que agem assim? Ela vai ser fracassada na oração. Ela vai possuir uma inconstância espiritual, ela vai ser uma pessoa que não tem uma identidade. Irmãos, é por isso que o crente que ora e duvida, ele nunca vai chegar à maturidade. Ele simplesmente vai ficar exposto a todos os ventos de doutrina. Paulo disse isso em Efésios 4, verso 14. O crente quando está dividido, o crente quando tem dúvida, o crente quando não tem uma maturidade cristã, uma identidade com Cristo, ele vai entender que qualquer palavra que der para ele vai ser correta. Lembra que eu falei sobre o cuspe sagrado? Vocês já viram isso no Google? Pastor, isso é nojento. É nojento. Mas imagine se eu chegar e falar, irmãos, Deus me revelou hoje que nós temos que ungir cada membro dessa igreja com cuspe sagrado. Eu vou começar agora. Eu bebo aqui, dou uma pequena sacudida na boca e vem os irmãos à frente e abrem a boca para eu cuspir na sua boca. Isso te dá nojo? A mim me dá. Mas clica no Google e vê, pastor cuspindo na boca dos fiéis. Irmãos, eu fiquei horrorizado porque eu vi, está lá em vídeo, e os fiéis vão e fazem fila, querendo abrir a boca e receber o cuspe sagrado do pastor. Aonde está isso na Bíblia? Que um líder religioso vai beber uma água e vai cuspir na boca do fiel, ele vai ser curado, restaurado. E sabe o que acontece? A culpa é desse pregador, que é um enganador, ou é daquelas pessoas que não têm uma identidade, que não conhecem a palavra? De ambos. Só que eu acho que é mais ainda das pessoas que não leem a Bíblia. Bom, o pastor falou, está falado, ele estudou para isso. E se ele estiver errado? Por isso que nós temos que ouvir o pregador com a Bíblia aberta e ter certeza que o que ele está ensinando é de Deus. Porque quando ele está falando a palavra de Deus, sendo fiel à palavra de Deus, é boca de Deus falando ao nosso coração. Mas tem muitos pregadores pregando do seu próprio coração, querendo expor aquilo que ele pensa, não o que o texto diz, não o que o Deus quer. Por isso que nós vemos tantas igrejas começando, tantas igrejas sendo formadas. Pessoas que têm mente dividida, pessoas que são inconstantes. É por isso que há crentes que não se firmam numa igreja. Aí que o texto vai dizer, é instável, é uma pessoa que não para. São crentes assim, como um navio desorientado, alguém sem direção, alguém sem controle. Você conhece pessoas assim? São pessoas que são de um jeito hoje, de outro jeito amanhã. São pessoas que vivem à mercê das mais variadas circunstâncias da vida. E eu pergunto aos irmãos, quando eu leio Filipenses 4, verso 4, o que diz ali? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, vamos falar juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Primeiro fator, a palavra que Paulo usou ali para alegrai-vos está no imperativo. Paulo não diz, por favor, dá um sorrisinho.
Não é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo, alegrai-vos, é uma ordem. Segunda questão, Paulo está dizendo isso e fala que a nossa alegria é aonde? Se é no Senhor, a nossa alegria é permanente, é para sempre. Então a minha, a sua, a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Ela vai além das circunstâncias. As circunstâncias não podem tirar de nós a alegria de termos Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez que Jesus é Senhor da nossa vida, nós vivemos em alegria, mesmo no meio das provações e das tentações. Jesus é a razão da nossa vida. Você pode falar isso junto comigo? Jesus é a razão da nossa vida. Pessoas que duvidam, elas não têm suas vidas ancoradas na palavra de Deus. Elas estão longe da direção do Espírito Santo de Deus, porque estão sempre duvidando. E aí, Tiago então vai encerrar esta perícope, dizendo a partir do verso 9, que nós somos provados, e nós, ao sermos provados, temos que nos alegrar com as riquezas, não as riquezas terrenas, mas as riquezas espirituais. E olha que interessante que ele vai falar agora. Vejam comigo o verso 9. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. Verso 9. Podemos ler? Eu acho que está ali, né? Estamos projetado 10. É o 9? Vamos ver? O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, Tiago aplicou o princípio da sabedoria nas provações em duas circunstâncias específicas. Cristãos sendo pobres, cristãos sendo ricos. Preste atenção, Tiago não está escrevendo para os pagãos. Tiago não está escrevendo para os não cristãos, não. Ele está escrevendo para a igreja cristã primitiva, para aqueles irmãos que estavam sofrendo, para aqueles irmãos que estavam passando momentos de perdas e de grande tribulação. Então veja o que Tiago está falando. Ele disse que o dinheiro estava sendo um problema muito real entre alguns irmãos. Aí você fala, pastor, mas peraí, como que eles tinham dinheiro e eram ricos, se o senhor mesmo acabou de falar que o contexto desse texto era pobreza? Eles tinham perdido tudo. Então vamos entender quando eu disse no início. Quando eles foram dispersos de Jerusalém, para onde esses irmãos foram? Para a Ásia. E lá na Ásia, eles começaram com cara e coragem a sua vida novamente, a recomeçar a sua história. E vocês já viram a história dos judeus pelo mundo? Vocês já viram a raiva de Hitler contra os judeus? Os maiores banqueiros do mundo são quem? Judeus. Os homens mais ricos do Brasil, a gente vai ver, são judeus. Homens que são ágeis para fazer negócio. Então a gente vê que esses judeus que foram para a Ásia começaram a ganhar dinheiro. Depois de terem perdido tudo por causa da perseguição, alguns judeus cristãos começaram a se enriquecer. E assim como vieram para o Brasil, foram para a Alemanha, foram espalhados pelo mundo, os judeus foram abençoados por Deus. E meus irmãos, é bem verdade que a Bíblia jamais nos ensinou que riqueza é sinal de coisa ruim. O dinheiro não é uma coisa ruim, o dinheiro é uma coisa boa. Só que o dinheiro não pode ser nosso senhor, o dinheiro tem que ser o nosso escravo. O dinheiro tem que estar à nossa disposição e nos servir. Nós que não devemos servir ao dinheiro. O próprio Deus deu sabedoria a Salomão. E ele teve o quê? Muitas riquezas. Você encontra lá em 1 Reis 3, verso 12 e o verso 13. A grande questão aqui é que depende de como a riqueza é adquirida e administrada. A grande maioria das pessoas, quando começam a ganhar dinheiro, a primeira coisa que elas fazem é parar de ir à igreja, se elas foram criadas numa igreja. Elas têm tantos compromissos, empresas, tantos negócios, que elas já não têm mais tempo. Aí, quando tem um tempinho, domingo, vão para a praia, vão viajar para a Europa. E eu acho engraçado que eu morei 18 anos em Pindamonhangaba, e nós, então, construímos a nossa casa ali. E aí as pessoas falavam, olha, eu vou dar um pulinho lá em Paris. Aí eu falei, rapaz, está com dinheiro, hein? Não, pastor, Aparecida, que era a cidade de Aparecida, do norte, que era ali do lado. Então, todo mundo, quando falava, vou para Paris, aí que eu fui entender que Paris não era ir para a França, era ir para Aparecida ali do lado, né? Por exemplo, quem sou eu para ir para Paris, pastor? Paris é a nossa Paris da nossa condição financeira. Então, na verdade, essa é a tendência quando a pessoa começa a ter uma vida melhor. Ela vai deixando Deus para o último caso. É por isso que Tiago, então, está dizendo o seguinte, olha, se você é pobre, glorie-se por aquilo que você tem, porque a sua maior riqueza é aquela que é permanente nos céus.
Você pode não ter nada nessa terra. Tiago não está dizendo, continue pobre, não é isso. Ele estava dizendo, não fique triste se você está pobre hoje, porque a maioria ali estava pobre por causa da perseguição. E ele disse, olha, se vocês estão passando dificuldade, há um Deus que cuida de vocês, há um Deus que nunca deixará faltar o pão sobre a mesa de vocês. Então, louve a Deus por isso, porque o bem maior de vocês está nos céus. Ele não está dizendo que ser pobre era ser algo bom, algo maravilhoso, então vamos viver uma vida de pobreza. Não, não é isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que você precisa se gloriar na pobreza, porque a pobreza não quer dizer que você é uma pessoa relaxada. Ele estava dizendo que nesse contexto as pessoas não tinham direito nem de trabalhar, porque por amor a Cristo estavam sendo perseguidos. Mas alguns irmãos, ao se espalharem para a Ásia, começaram a se enriquecer. E ao se enriquecer, começaram a ficar orgulhosos, soberbos, e começaram a esquecer a humildade e de buscar ao Senhor. O que nós podemos entender é que o Tiago disse exatamente isso. As pessoas têm um grande problema quando começam a ganhar. Elas querem mais, e assim elas não estão satisfeitas com o que possuem. Imagine uma pessoa que começa a trabalhar, ganha R$2.000 por mês, ela está ali feliz, entrega o seu dízimo, é fiel ao Senhor, vai lá, adora o Senhor, mas ela começa a ver, puxa vida, mas eu gostaria de morar naquele apartamento, mas só o aluguel daquele apartamento é quase o dobro do meu salário, não vou trabalhar, vou dar um duro. Ela trabalha, dá um duro, ela consegue, e ela chega a ter aquele apartamento, e ela começa a ganhar agora já R$8.000 por mês. Dali a pouco vai passando um tempo, Senhor, eu queria morar naquele condomínio, como seria feliz se eu morasse naquele condomínio? Eu ganho muito pouco, Senhor, que vida miserável é essa? Não, eu determino a minha bênção, não é assim? Aí vem as igrejas querendo aproveitar dessa situação e faz com que as pessoas determinam algo diante de Deus. Eu pergunto, quem somos nós para determinar algo perante Deus? Deus está no céu e nós estamos na terra. Eu não tenho que pedir e mandar, eu determino, eu quero a minha bênção. Quem sou eu? Quem é você para fazer isso diante de Deus? Meus irmãos, a pessoa vai ganhar então 20 mil, ela vai morar num condomínio, dali a pouco ela vai dizer, eu quero morar em outro condomínio, aquele que não precisa nem de carro, é só entrar no iate. Ou seja, o ser humano nunca vai estar feliz. A felicidade não pode estar no dinheiro, a felicidade está no coração de quem tem a Cristo como Senhor absoluto. Se você vai ter dinheiro ou se você não vai ter dinheiro, isso não vai fazer diferença na eternidade. Eu achei incrível a palavra do missionário Jim Elliot. Ele foi um missionário que foi morto, tempos depois dessa frase que eu vou ler, pelos índios astecas. Ele morreu por pregar o evangelho, mas antes disso, ele disse o seguinte, certa vez, que perguntaram, você não tem problema de ser um missionário? Nós temos uma missionária aqui, né? Puxa, podia ter trabalhado numa multinacional, não é mesmo? Podia ter comprado casas, podia ter feito tanta coisa, viajado por esse mundo e ter tido uma vida muito melhor do que aí, sofrendo, pedindo oferta nas igrejas, né? Para se manter, não é mesmo? Ah, meus irmãos, a melhor coisa do mundo é falar da graça e do amor de Jesus Cristo. Esse é o maior tesouro que nós possuímos nessa terra. E aí ele disse o seguinte, não é tolo aquele que perde para ganhar o que não pode perder. Confusão? Vou ler de novo. Não é tolo aquele que perde para ganhar o que não pode perder. O que nós não podemos perder? A nossa salvação. A certeza de que vamos morar no céu um dia. Isso jamais a gente vai perder. Mas o que a gente perde nessa terra para poder ganhar algo que não vamos perder? Os deleites, os prazeres, a cobiça, tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido. Não é interessante o que ele falou? Não é tolo aquele que perde aqui nessa terra, mas para ganhar aquilo que não pode perder. Então, se você é lavado pelo sangue de Jesus, se você nasceu de novo, é nova criatura, tenha certeza, isso você nunca vai perder, porque o seu nome está escrito no livro da vida para sempre. Você é propriedade exclusiva de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que Tiago queria dizer era que tanto pobre quanto rico tinha que olhar para as vidas na perspectiva da eternidade. Porque o céu é a garantia dos salvos. E isso nós nunca vamos perder. O céu é a minha garantia perpétua. Vamos falar juntos? O céu
é a minha garantia perpétua. E aí ele vai dizer o seguinte: ricos, vocês que estão agora batendo no peito, felizes aí na Ásia, conhecem Jesus, porque vocês creram em Jesus, e por causa de Jesus, vocês estão aí dispersos na Ásia, mas a riqueza está entrando no coração de vocês. Olha a palavra dele no verso 10, para aqueles irmãos que estavam se enriquecendo. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Olha só, parece que ele está sendo meio contraditório. O rico tem que ficar feliz porque ele é insignificante. Como que alguém vai ficar feliz ao descobrir que é insignificante? Alguém que gosta de se sentir insignificante? Se alguém chegar assim, pastor, me sinto insignificante, a primeira coisa que vem na nossa mente ao lado clínico é o quê? Está em grande depressão, precisa de tratamento. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: quando o rico começa a se orgulhar, ao entender que ele não é nada, aí sim ele tem motivo de ter um orgulho correto. Ele realmente não é nada. Aí ele termina a frase dizendo que ele murchará como uma pequena flor do campo. Ele está dizendo o seguinte: olha, não se orgulhe por ser rico. Se você se orgulhar, você vai se orgulhar na sua insignificância. Porque mesmo sendo rico, você vai passar. Uma hora você vai morrer. Uma hora essas riquezas vão embora. Irmãos, quantas histórias a gente não escuta de pessoas que perderam milhões em investimentos. A pessoa perdeu tudo, teve que começar várias vezes. Eu ouvi um rapaz que ele falou que ele quebrou 17 vezes. E recomeçou. E hoje já é uma pessoa bem-sucedida. Ou seja, começa, quebra. Só que a riqueza, ela vai ficar nessa terra, ela vai apodrecer nessa terra. É aí que Tiago vai dizer no verso 11, o sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e a sua beleza desaparece. Da mesma forma, o que vai acontecer com os ricos? Murchará com todas as suas realizações. Eu quero ler então a versão que vocês estão lendo aqui. Vamos ler o verso 11 juntos? E o rico, pois o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Nas suas realizações que o rico colocou a sua confiança, a sua esperança, um dia ele vai ver que tudo isso ficou para trás. Tiago está aqui revelando a fragilidade de quem confia nas riquezas. Eu me lembrei, lá em Nova Friburgo, em Olaria, eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos, e eu acredito que você já tenha passado por essa experiência. Existia um mercado, vamos dizer assim, que a gente chamava mercadinho. E ali, o dono daquele mercadinho, ele tinha acabado de comprar Santana, 86, 4 portas, vidro elétrico. Imagina uma criança que nem carro tinha na garagem. Meu pai não tinha condições de ter um carro. E a gente viu aquele carro na garagem, ficava assim, e ele abria a porta, apertava o botãozinho, e a gente, uau! O vidro abaixou, ele apertava, uau, o vidro subiu. A gente ficou assim de queixo caído, que máquina, que carrão. E ele fechou, ainda passou um paninho assim, tirou a poeira, abaixou uma coisa sobre o carro assim, anda criança, sai daqui, fica olhando, não, senão vocês vão arrancar um pedaço. Aí eu fui para o mercado comprar o que meu pai tinha pedido. E naquela época era o caderninho. Quantos aqui faziam compra de caderninho? Não era legal? Não tinha cartão de crédito, não tinha cheque pré-datado, não tinha nada disso. Ia lá no caderninho, tá aqui, seu Jaumir, tá bom, olha, 6 pães de sal, notava aqui, assina aqui, beleza, fechava o caderninho. Final do mês meu pai ia lá, quanto que eu estou devendo? Somava tantos cruzeiros. E aí meu pai ia lá e pagava. Aí ele ia, pagava aquilo tudo e deixava, tá aqui, quitado, Jaumir, pode começar a comprar a partir de amanhã. Era maravilha, a palavra da pessoa valia muito. Meus irmãos, aquilo para mim era incrível. Aí um dia, o meu pai estava ali no final do mês dizendo, olha, quase que eu falei o nome dele, né? Por gentileza, o senhor feche esse caderninho porque eu estou passando um momento difícil. A minha irmã teve um problema grave nos rins e meu pai e minha mãe gastaram muito dinheiro levando ela para o Rio de Janeiro toda semana para tratamento. Quase perdemos a nossa irmã. E ele falou assim, eu não vou poder comprar mais nada aqui, agora está tudo contado. Meu pai comprou um palhão de ovo. E aquele palhão de ovo com 30 ovos, meu pai falou comigo e com meu irmão, eu comprei um para cada um. Vocês só têm direito de comer um ovo por dia, cada palhão desse é para um de vocês. Então estava lá o meu, do meu irmão, da minha irmã, e nós tínhamos certeza que só podíamos comer um ovo por dia, até dar os 30 dias. E aí um dia meu pai foi e falou assim, olha, eu estou vendo que tem um aqui que tem 2 ovos a menos, né? E agora, quem que comeu? Aí por causa disso ele acabou colocando uma correntinha em volta da geladeira, com um cadeado. Vocês imaginam?
Então ele chegou para aquele moço e falou assim, olha, você pode apagar aqui, porque nós vamos esperar um tempo, depois que a minha filha melhorar, a gente volta aqui. Ele falou, não, tudo bem, está aqui, olha, apagado, ó, viu, limpinho, muito obrigado. E quero dizer uma coisa para o senhor, aprenda a ganhar dinheiro, Jalmir. O nome do meu pai era Jalmir. Meu pai, mas eu trabalho, eu dou um duro. Eu falei assim, eu sei, mas você tem que ter mais ousadia, você tem que ganhar mais, você tem que cobiçar. Você não pode ficar nessa vida medíocre, trabalhando dentro dessa empresa, Autoviação 1001. E aí meu pai falou, mas é o que Deus me deu nesse momento. E ele olhou assim, olha aqui, ó, meu Deus está aqui, ó. Olha o meu Deus aqui, está vendo esse bolo de dinheiro? Isso aqui é todo o movimento do dia. Isso aqui é a minha felicidade, esse é meu Deus. O meu pai naquela hora olhou para ele e disse exatamente isso. Tiago, no capítulo 1, no versículo 10 fala, e o verso 11, que o rico uma hora vai passar, a riqueza vai acabar, tudo isso vai ser jogado por terra. Ajunte tesouro nos céus, porque lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Isso daí pode trazer felicidade para você agora, mas a felicidade que eu tenho na minha vida, na minha família, é para sempre, porque Jesus é Senhor do meu lar. Que Jesus é esse que deixa você passar por uma vida miserável dessa? Que Deus é esse que deixa você passar por tanta dificuldade? E o meu pai então disse para ele o seguinte, o Deus que me ensina a ser feliz em todas as coisas, porque Paulo disse em Romanos 8, ele disse o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou passando por isso, Deus está me ensinando, e eu sei que um dia eu vou aprender. E pela graça de Deus, meu pai e minha mãe se tornou um exemplo para a minha vida. E eu sei que o exemplo dele ecoou no meu coração, no coração do meu irmão, no coração da minha irmã, de continuar servindo esse Deus, e é esse Deus que eu jamais deixarei de servir, porque é o Deus da minha salvação, é o Deus da minha vida para sempre. Meus irmãos, esse é o maior tesouro, e quando meu pai esteve aqui, nós nos lembramos disso ali embaixo, perto daquele elevador. Ele disse, filho, o meu maior tesouro da minha vida é saber que você, seu irmão e sua irmã, serve a um Deus vivo e verdadeiro. Valeu a pena. Papai não foi rico, mas papai pôde ofertar para vocês de coração e com amor o que vocês têm. E eu falei, pai, a maior riqueza que o Senhor deu para mim foi o seu amor. E o exemplo de ser um servo de Jesus Cristo. Este é o maior tesouro que o Senhor deixou, o seu legado para a nossa história. Meus irmãos, quantas pessoas estão baseando a sua vida nas riquezas e nas conquistas, perdem a saúde por causa da riqueza, brigam por causa de riqueza. Se alguém arranha o seu carro, a pessoa vai em cima e cresce, e já fala, vai ter que pagar. Ou seja, o carro é mais importante do que vidas. Isso é incrível. É por isso que Tiago estava dizendo, gente, olhe para Cristo, vocês ficaram ricos, que bom, mas não deixem a soberba tomar o coração de vocês. Continue crendo, ore, peça a Deus sabedoria, até mesmo para administrar a riqueza, porque a riqueza virou uma tentação. Vocês estão sendo provados, estão sendo reprovados, porque vocês não estão seguindo a presença do Senhor ao administrar o seu dinheiro. E aí olha o que ele vai dizer no verso 12. Ele fecha a perícope dizendo o seguinte, que quando nós somos provados, nós temos que estar focados, que a recompensa virá. É isso que aconteceu com aquele homem. E eu encerro falando que aquele homem no ano seguinte descobriu que estava com câncer. A família chamou o meu pai para ir lá orar por ele. E meu pai foi orar com ele. Quando chegou em casa, meu pai estava abatido. E o meu pai falou o seguinte, vocês acreditam que ele disse que não precisava de oração, porque ele tinha dinheiro para pagar os melhores médicos do Brasil? Aquele homem morreu poucos dias depois. Um homem que pelo seu testemunho partiu para a eternidade sem Jesus Cristo. E o seu dinheiro ficou ali murchando, enferrujando, sendo motivo de briga entre a família para dividir o patrimônio. Olha o que Tiago fala encerrando. Bem-aventurado. E o que é a palavra bem-aventurado? Mais do que feliz. O homem que suporta a tentação. Lembra a palavra tentação? Perasmoi, aquilo que vem do mal. Então você é feliz, você é mais do que feliz quando você consegue suportar essa tentação. Porque quando for provado, aí agora é a palavra provado, dokimion, lembra da palavra dokimion? Provado, você está sendo provado para ser aprovado, testado. Diz que quando você passar por essa prova, o que vai acontecer com a sua vida? Receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor Deus prometeu aos que o amam.
Meus irmãos, é lindo quando diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É por isso que quando Deus nos prova, é para que a gente possa desenvolver essa paciência diante das lutas. Quando nós somos provados, nós somos galardoados por Deus. Quando somos provados, temos oportunidade de demonstrar nosso amor por Deus. E a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós o quê? Um peso que é eterno, um peso de glória, um peso que é para sempre. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Toda tribulação, toda provação produzirá em nós um eterno peso de glória. Isso é maravilhoso, porque a nossa recompensa é o céu. Eu acho incrível que Lutero pôde escrever isso no hino 323, Castelo Forte. Ele disse o quê? Se temos de perder famílias, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Amém. Meus irmãos, nas tempestades da vida, Deus continuará sendo o nosso castelo forte. Ele é imbatível. O salmista diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você crê nisso? Eu quero encerrar falando sobre o processo utilizado no passado para o cultivo das árvores que se tornariam mastros principais dos navios militares e mercantes. Sabiam que eles não faziam mastros de qualquer maneira? Os especialistas falam pela história que os grandes construtores de navios selecionavam as árvores localizadas no topo de uma colina. Só podia ser usada aquelas árvores do topo para fazer aqueles mastros. Então eles selecionavam algumas árvores já pequenas e eles então faziam o quê? Cortavam todas as outras árvores ao redor e deixavam somente aquelas que eles queriam que fosse futuramente o mastro. E assim, eles deixavam ali e elas então começavam a ter toda a tempestade que vinha do mar, toda a ventania diariamente, que ali tinha muito vento. Então, com o passar dos anos, aquelas árvores que foram plantadas estavam ali recebendo muitos ventos. Quando começava a crescer outras árvores na frente, atrapalhando o vento e a tempestade, eles cortavam novamente para que essas árvores continuassem crescendo e recebessem mais tormenta, mais ventania. E finalmente, quando elas chegavam ao ponto de poder ser cortada para serem mastros do navio, eles então retiravam aquelas árvores, preparavam e colocavam no mastro dos navios para a guerra. E o que eles diziam? A gente só pode usar uma árvore que seja realmente forte, uma árvore que está preparada a lidar com ventania e tempestade, para ser o mastro de um navio imbatível de guerra. E ele pôde então dizer o seguinte: a tribulação na vida é bênção para nos fortalecer. A tribulação na vida, as tempestades que passamos na nossa vida, as provações que sofremos na nossa vida, elas são bênçãos para vir sobre nossas vidas e fortalecer a musculatura da nossa alma. É por isso que bênçãos e provas, elas são irmãs, estão sempre juntas. Qual a provação que você está passando hoje? Confie em Deus, não duvide. Porque você vai sair desta prova aprovado e você vai estar fortalecido muito mais agora do que antes, quando a tempestade começou sobre a sua história. Que Deus fortaleça, que Deus te abençoe e que você possa entender o que Tiago estava dizendo aqui. Ore nesse momento de tribulação, mas não duvide, ore com fé. Deus está ouvindo a sua oração. E Ele estará lutando a sua luta até a volta de Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a conversar com Deus, a não duvidar, a crer que o Senhor está aqui entre nós e em nós. Que o Senhor nos dá essas oportunidades de enfrentar essas provas. E no meio dessas provas, para sermos aprovados, Satanás vem e lança uma tentação, porque ele vê que estamos fragilizados, estamos abatidos, muitas vezes as dúvidas começam a surgir no coração, e é nessa hora que você tem que olhar para Cristo,
o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, e dizer: Senhor, ajuda-me, socorre-me, Senhor, fortaleça-me, Senhor. A tempestade está forte, as tribulações são grandes, mas eu me alegro porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu me alegro porque, sendo rico ou sendo pobre, a minha esperança está em Cristo, a minha esperança está nos céus. Quem sabe hoje você entrou aqui e você está passando pela pior prova de toda a sua vida. Você está enfrentando uma grande provação na família, nos negócios, uma provação que surgiu de repente na sua saúde. Deus o sabe. Quem sabe a sua prova hoje é no seu relacionamento conjugal, com seus filhos. Quem sabe você hoje começou a duvidar até mesmo se Deus está te ouvindo. É a hora de você dar um basta nesta dúvida. É hora de você jogar por terra a sua dúvida e olhar para o Senhor e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Coloque a sua vida diante do Senhor e fala: Senhor, ajude-me nesta prova, ajude-me nessa tribulação. Consagre sua vida ao Senhor. Provérbios 16:3 fala: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus projetos serão bem-sucedidos. Deus te trouxe aqui nesta noite. Quem sabe você precisa voltar ao primeiro amor e dizer: Senhor, foi aqui que o Senhor começou a boa obra na minha vida, e é aqui que o Senhor irá completá-la até a volta de Jesus Cristo. Se você está enfrentando essas lutas, entregue nas mãos do Senhor e diga: Senhor, ajude-me para que eu possa ser fortalecido nessas tempestades. Se você entendeu isso e esse recado de Deus, através da instrumentalidade de Tiago nesse capítulo 1, eu quero te desafiar a sair do seu lugar, vir aqui. Eu não preciso saber qual é a tribulação, a prova que você está passando. O Senhor sabe. Ele está cuidando de você. Aliás, Ele te trouxe aqui para que você pudesse ter os seus músculos da alma fortalecido pela sua santa palavra. Então eu quero orar por você. E eu convido você a vir aqui à frente e consagrar sua vida ao Senhor. Consagrar sua família ao Senhor. Dizer: Senhor, essa tempestade está forte, mas eu creio que o Senhor está cuidando. A gente não vai ser abalado. A gente vai sair dessa provação mais forte do que antes, porque o Senhor é a rocha da nossa fé, é a rocha da nossa salvação. Eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente. Eu não quero demorar. Deus fala isso ao teu coração. Venha. Ele fortalece. Ele cuida de você. Ele sabe do que você está passando. Pode vir. Não tenha vergonha, porque nós estamos aqui diante de Deus, não diante de um pastor. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Senhor que começou essa boa obra. Ele sabe das suas noites de choro. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe até mesmo que você talvez começou a duvidar diante dos problemas que você tem enfrentado. Diga: Senhor, eu quase não estou suportando isso, mas eu confio em Ti. E eu creio que tudo isso será para o meu bem. Isso está produzindo em mim algo maravilhoso que vai ser para toda a eternidade. A sua família vai ser bendita ao olhar para a sua fé, ao olhar para alguém que está sofrendo, mas está confiando e está sendo acolhido pelo Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe. Pode vir aqui à frente. Eu quero orar. Este é o seu momento com Deus. Venha. Venha. Em nome de Jesus. Ó Deus, assim como estamos ouvindo este cântico que fala tanto ao coração: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Senhor, reacenda essa chama em nossos corações, desta certeza de que nas tribulações e até mesmo nas provações, o Senhor estará conosco, fortalecendo a nossa fé. E quando as tentações chegarem, mesmo que a gente leve um tombo, caia, a gente vai levantar imediatamente, porque o Teu Espírito Santo está presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sair daqui nesta noite certos de que não é pecado ter dinheiro,
mas o pecado é quando o dinheiro toma o teu lugar na nossa vida. Meu Deus, nós estamos saindo daqui na certeza, Senhor, de que tudo que está acontecendo conosco é um processo para fortalecer a nossa alma, a nossa fé, para nos amadurecer, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque bênçãos e provas estão sempre presentes na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que diante de todas essas ventanias que surgem no nosso viver diário, a gente possa manter o foco em Cristo, a razão da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor está tratando das nossas almas e sairemos daqui, Senhor, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu entrego essas vidas, Senhor, no Teu altar. Eu entrego a minha vida no Teu altar. Nós confiamos em Ti, Senhor, e dizemos, ó Pai, que nós temos plena certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações e que nós sairemos daqui hoje e não seremos como as ondas do mar, não seremos, ó Deus, pessoas com mentes divididas, não seremos pessoas com infantilidade espiritual. Ó meu Deus, atende a oração do Teu povo e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor há de nos responder. E sairemos, ó Deus, dessa luta e dessa prova vitoriosos em Cristo Jesus. Eu peço a bênção do Senhor sobre essas vidas e faço esta oração como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida que eu oro. Amém e amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Diga, crê somente, o Senhor está contigo. Diga isso, crê somente. O Senhor está contigo. Irmão Júlio.